Eu queria tanto que você levasse a sério o que eu vou te pedir. Senta o dedo no pause daqui a pouquinho para um exercício que eu vou passar. Eu queria que você, daqui a pouquinho, colocasse 10 pessoas que mais tiveram influência na sua vida. Você consegue anotar? Mas eu não queria que você viesse com aquele papo, Pai celestial, Jesus Cristo. Não vem com esse papo pro meu lado, não. Eu estou falando de pessoas físicas, gente aqui da Terra, e não das celestializadas. 10 pessoas, para por um tempinho e anote 10 nomes das pessoas que mais tiveram influência na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Será quem é? Sapeca o dedo aí, por favor, e para. As pessoas 10 que te influenciaram, para o bem ou para o mal, tá? Mas que tem uma influência sobre você. Tem um palestrante chamado Jim Rohn, que ele diz o seguinte: somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E em uma outra palestra ele disse: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Reginaldo, mas você está trazendo para a gente coisas do mundo? Sim, porque o presidente Monson, em 2005, ele disse: escolha seus amigos com cuidado. Temos a tendência de nos tornarmos como aqueles a quem admiramos, e eles são normalmente nossos amigos. E aí ele dá um conselho, mas esse conselho eu vou falar mais no final desse podcast, porque eu queria dar boas-vindas a todos vocês nesse podcast de Doutrina e Convênios. Meu nome é Reginaldo e os íntimos me chamam de Regis, e eu fico muito feliz. O link de lançamento de frequência fica aqui abaixo desse podcast. Por favor, lance sua frequência, não importando de onde você seja na galáxia, tá bom? Em qualquer lugar do planeta, a menos que você já esteja fazendo Doutrina e Convênios onde você mora. Então aí você lança a frequência lá. Mas se você não está fazendo Doutrina e Convênios em outro lugar, seja bem-vindo a fazer conosco. Vai ser uma honra caminhar com você por este semestre. E o Senhor, então, essa semana, ele estava conversando com vários homens que foram chamados para fazer missão. E as sessões são de 30 a 36. E o Senhor fala muita coisa com eles, muita coisa muito interessante. E tem uma parte que eu gostaria de ler mesmo na íntegra, que é na sessão 30, que o Senhor fala assim, no versículo 5: eis que te digo, Peter, que farás tua viagem com teu irmão Oliver. Portanto, não temas, mas dá ouvido às palavras e aos conselhos de teu irmão. Ouve, ouve o que ele tem para dizer. E no versículo 6 ele diz: e aflige-te com todas as tuas aflições, sempre levando o teu coração a mim em oração e fé, para a libertação dele e tua. E o Senhor tinha tanta confiança em Oliver que falou assim: as suas aflições você pode afligi-lo. Vá até ele, converse com ele. Ele eu confio. Ele é um influencer de respeito. O Senhor mostrava para Peter Whitmer, quem ele podia ter como seu influenciador. Voltando naquilo que eu disse anteriormente, o elder David Bednar disse o seguinte: as pessoas com quem associamos e os lugares que frequentamos influenciam profundamente quem nos tornamos. Vou repetir. As pessoas com quem associamos e os lugares que frequentamos influenciam profundamente quem nos tornamos. E o presidente Hinckley disse o seguinte, em 2004: escolha amigos que os elevem, não que os puxe para baixo. Demais isso, né? Então, o Senhor sempre nos alertou através dos profetas, através das escrituras, que nós precisamos escolher quem que nos influencia. Quem são as pessoas mais próximas?
Nós somos do mundo e precisamos nos associar com pessoas desse mundo. Eu não estou falando que você precisa viver numa bolha, onde quem conversa com você precisa ter a recomendação para o templo. Não é isso. Mas as pessoas às quais consome mais seu tempo, as pessoas às quais você se associa todos os dias, as pessoas com que você encontra cotidianamente, são essas pessoas que têm um impacto na sua mente e no seu coração. Sejam elas quem for, seja a influência boa ou ruim, as pessoas próximas a nós, elas têm uma influência muito grande sobre a forma com que pensamos e com que agimos. É por isso, então, que nós precisamos tomar todo cuidado precisa ser tomado com essas pessoas que estão próximas. Aquela pessoa que trabalha na mesa ao lado da sua, a pessoa a qual você convive todos os dias, seja o seu irmão, pai, mãe. Essas pessoas, o que elas falam, os conselhos que dão, a visão do mundo, o seu procedimento, nós copiamos. Existe uma história muito interessante uma vez, que tiveram grandes problemas com elefantes na África. Os elefantes começaram a morrer. E eles não sabiam o que estava acontecendo para que morresse tanto elefante. Então, o que estava ocorrendo? Os caçadores estavam matando os pais e as mães. E os elefantes pequenos, eles não tinham mais quem os influenciasse, eles não tinham mais um ponto de referência, eles não tinham mais como ver o que o outro fazia, então eles perderam a forma de comer, eles não tinham mais, estavam com fome, mas não sabiam muito bem o que fazer. Não estou comparando ninguém com um elefante, mas eu estou dizendo que existem influências e percepções as quais nós carregamos. Muitas coisas as quais você faz e que eu faço, nós observamos os nossos pais. Aquilo que aconteceu e que nós vimos, percebemos de 0 a 7 anos de idade, vai nos acompanhar a vida inteira, isso de acordo com pesquisas. Então, nós precisamos entender que muitos dos nossos hábitos, muitas das coisas que a gente nem gosta em nós mesmos, é porque alguém nos influenciou um dia. Nós somos completamente influenciáveis. Então é por isso que o Senhor sempre pediu para que caminhasse de 2 em 2 para pregar o evangelho, para que sempre ouvisse a voz do Senhor em todos os momentos. Se você pegar a Doutrina e Convênios, a seção 130, o versículo de 1 a 3, o que o Senhor revela para todos aqueles missionários é que eles deveriam ter Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade, deveriam ser os maiores influencers. Deveriam ser as pessoas às quais precisavam olhar, observar a atitude. Se você lembrar muito bem, Jesus Cristo um dia disse que ele só fazia o que tinha visto o Pai fazer. O Pai Celestial foi o maior influencer na vida de Jesus Cristo. Onde estão os seus pensamentos? Onde está a sua rotina? Mas lembrando que a nossa vida não é só escritura, que você pode dizer para mim assim: Reginaldo, eu vivo de oração, jejum e coisas desse tipo. Ótimo, parabéns. Para o reino celestial você já caminhou bastante. Mas e para você passar na prova do Enem? E para você lidar com os desafios da vida, com as inseguranças da vida, e para você conseguir um emprego melhor? Você precisa ter um envolvimento com outras coisas. Quais são os podcasts que te influenciam? Gostaria que você pudesse parar novamente, sapeca o dedo aí e dá uma pausa e pense quais são os podcasts que mais te influenciam.
Às vezes nós passamos horas e horas rindo, tem muita coisa legal, eu me divirto muito mesmo com alguns podcasts, mas onde isso vai me levar? É por isso que essa influência do humor, eu preciso ter um tempo para isso, um momento para aquilo. Mas quais são os podcasts que influenciam sua vida? Qual é a música que influencia sua vida? Quais são os livros? E melhor perguntando, quantos livros você já leu neste ano? Queria compartilhar com você, não para falar que eu sou melhor, mas é porque eu fiz uma meta, eu e o Kelvin aqui, o meu assistente. Eu já estou com 15 livros lidos no ano de 2025, porque eu escolho aquilo que influencia a minha mente. Queria dizer para vocês uma outra experiência. Já tem um ano e pouquinho que eu não assisto mais jornal. Eu sempre gostei muito de jornal e não estou falando que ninguém tenha que deixar de ler ou de assistir jornal. Mas aconteceu um caso na política, onde um político estava doente, e quando eu estava assistindo, na minha mente só veio assim: essa criatura não iria fazer falta nenhuma no mundo. Quando eu falei isso na minha mente, eu pensei nisso, eu falei: "Eu tô errado, eu tô errado". E de repente eu comecei a analisar e se você perceber, o que que tem em jornal? Morreu tantos atropelados, avião, helicóptero caiu não sei na onde, Israel bombardeou Hamas, Trump está dando um problema danado para o mundo, e fulano de tal roubou fulano de tal, e assassinato e isso. E se você perceber, o que eu percebi, desculpa, é que não tinha nada que me influenciava para o bem, que me elevasse e na verdade estava me deixando desejar coisas negativas. O que é que eu fiz? Cortei. Então eu tenho uma rotina de podcasts que eu escuto, da minha área, a área que eu gosto de trabalhar. Eu tenho as músicas que eu gosto, eu adoro um pop rock nacional, adoro dos anos 80, dos anos 90. Me divirto muito com alguns podcasts muito interessantes para eu dar risada, eu preciso disso. E eu tenho os podcasts que me inspiram, que me elevam, que me ajudam. Eu tenho as músicas, eu tenho os hinos, eu tenho livros, livros de psicologia, de filosofia, de antropologia, de finança e de autoajuda. E aí eu tenho as escrituras, eu tenho todas as outras coisas. Eu sou influenciado. O somatório dessas coisas me influenciam. Eu preciso entender como é a minha esposa, como são os meus filhos, porque eu estou com eles todos os dias. Ou eu os influencio, ou eles me influenciam, e nós precisamos então nos influenciar de maneira onde todos são elevados. Então eu te pergunto: você elevou alguém hoje? Você influenciou alguém ou você foi influenciado? Você conseguiu elevar alguém, você conseguiu fazer alguém sorrir, você foi educado, você fez qualquer coisa interessante, as pessoas irão se elevar por causa disso. As pessoas se transformam, ou você é transformado. Ou você é um influencer, ou você é influenciado. E se nós então estendermos a nossa influência às pessoas, e se nós formos agradáveis, e se nós formos bondosos, se nós formos educados, se nós formos tolerantes, pacientes, as escrituras nos dizem que semelhante atrai semelhante. É assim que funciona. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos os influenciadores de onde trabalhamos e de onde nós estudamos. Nós não podemos odiar as pessoas que talvez não sejam uma boa influência perto de nós, mas eu posso as influenciar para algo melhor, para algo bacana, para algo gostoso.
Isso é muito legal. Nunca vou esquecer uma época na faculdade, onde eu falava com as pessoas, ninguém falava nada sobre a igreja, ninguém gostava, desculpa, sobre a igreja e ficava lá meio perdido, até que um pessoal da igreja presbiteriana fizeram um projeto de servir sopa, e convidou as pessoas da minha sala, pessoas que não tinham fé absolutamente nem em nada, mas foram, ficaram felizes, distribuíram sopas. Se converteram ao presbiterianismo? Não, mas eles foram influenciados para o bem, e tudo que influencia para o bem eleva as pessoas até a Deus. Então isso é muito bonito. Eu gostaria que vocês pudessem pensar muito nas pessoas que estão diretamente ligadas aos seus pensamentos, padrões, forma de agir, de falar. Gostaria que pensasse no que você ouve, no que você lê, e que você pudesse repensar isso. O Senhor disse para quem cada um daqueles missionários na seção 30, 32 deveria caminhar juntos. E sempre o Senhor falou: ouça o profeta Joseph Smith, falava sempre com eles, escuta, escuta, dá atenção, porque o Senhor havia depositado nas mãos de Joseph a restauração do evangelho, coisas grandiosas que poderiam influenciar uma igreja que estava começando, influenciar os pensamentos deles. E era assim que as coisas iam ficar de uma forma muito diferente e muito bacana entre eles. Na citação que o presidente Monson fez logo no início, que eu li para vocês, ele continua dizendo o seguinte: devemos nos associar àqueles que, como nós, não têm apenas interesses transitórios, metas superficiais e ambição limitada, mas sim àqueles que dão valor às coisas que mais importam. Talvez o seu amigo, a coisa que mais importa para ele não seja Deus, mas a coisa que mais importa para ele seja estudar, seja progredir, crescer, se tornar um empreendedor. Isso é importante para ele, isso é uma boa influência. Isso é uma pessoa que tem que se manter vínculos. Cuidado com as pessoas. Tem pessoas que nós precisamos dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós somos cristãos e somos muito educados. Mas são as pessoas nas quais nós não devemos se deixar influenciar. E nós precisamos fazer de tudo para influenciá-las. E lembrando que o Senhor nos ensina que influenciar as pessoas não é obrigá-las a ir na igreja, nem enfiar o evangelho na goela delas, mas servir, estar presente, chorar o dia que eles chorarem, fazer favores sem pedir nada em troca, servir como uma pessoa totalmente diferente. E com certeza vai chegar aquele belo dia onde a pessoa vai dizer: você é diferente. Nesse momento é a hora da gente abrir a boca como o Senhor pediu àqueles missionários e declarar o evangelho. E falar: eu sou diferente porque eu sou da igreja de Jesus Cristo, Santo dos últimos dias. Eu sou diferente porque eu sigo Jesus Cristo. Eu só faço para você o que eu aprendi que Cristo ensinou nas Escrituras. Eu sou diferente porque eu fui batizado e recebi o dom do Espírito Santo. E não sei se as pessoas serão convertidas, mas elas serão influenciadas. Gostaria de dizer que algumas coisas também que nos influenciam, mas muito obrigado por vocês terem chegado até aqui no nosso podcast. Esse é o podcast sobre doutrina e convênios. Não esqueça de lançar a sua frequência e, se você puder, compartilha esse podcast com alguém. Talvez isso pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigado mesmo a vocês. E tem pessoas que a gente tem um grande problema.
A gente tem muitos seguidores, só que a gente às vezes se sente sozinho. Se você perceber a vida de Cristo, Cristo sempre tinha Pedro, Tiago e João. Ele tinha os 12, mas em momentos especiais, Pedro, Tiago e João dava tempo para eles de qualidade, conversava com eles, falava com eles sobre muitas coisas interessantes. Queria te dizer, tenha 2 ou 3 amigos de verdade. Observe aquelas pessoas que ligam para você, que estão com você nos dias bons e ruins e que te aceitam como você é. 2 ou 3 são muito mais interessantes do que 500 seguidores. Marque encontros presenciais, ou então faz uma videochamada, mas é muito mais importante do que reagir à story. Tem pessoas que vão sempre nos pressionar, né, a encaixar em valores baixos. Tem gente que vai dizer que a gente precisa priorizar o que acontece agora, a vida passa rápido, não é assim? Tudo que é bonito é para se mostrar. O que que Jesus fazia? Se você olhar de todas as acusações que fizeram a Jesus Cristo, nunca o acusaram com relação à castidade. Ele nunca baixou os seus padrões, nunca, de forma alguma. Se ele tivesse aproximado de uma pessoa de forma diferente, eles fariam com que todos entendessem isso, e Cristo nunca, essa acusação eles nunca fizeram. Então, se tem um amigo que zomba da sua fé, alguém que sempre te convida a pecar, eu queria te dizer, ele não é seu amigo. Ele é nosso irmão, ele é filho de Deus, mas ele não é seu amigo. Com essa pessoa, tome os devidos cuidados e procure influenciá-lo, mas cuidado com a influência. Siga os profetas nas mídias sociais. Todos eles têm Instagram. Sigam os apóstolos. Tem influencers maravilhosos com todos os tipos de assunto. Dá para você equilibrar o seu feed ao invés de perder tempo com influência de coisa que não vai te ajudar em nada. Lembre-se que na internet nós temos os falsos bem-sucedidos. E a gente acaba se comparando com quem não tem nada na vida. Instagram não é a vida real, é maquiado. Lá todo mundo parece que é rico, todo mundo é bonito, né, assim, todo mundo tem um dente claro, você não vê nenhuma espinha, você não vê nada do povo bonito. E aí você tá lutando com a sua espinha que nasce no meio da testa, na beirada do nariz, você luta com o cabelo, que às vezes fica para cima ou para baixo. Mas o que que Jesus fazia? Jesus Cristo nunca comparou o seu ministério ao de ninguém. Ele nunca falou que ele foi melhor pregador do que X ou Y. Ele sempre chegava e mudava a vida das pessoas. Ele não tinha nenhum problema em se comparar com Romano, com quem fosse. Ele seguia a vida dele. Desative as notificações de quem só posta vida perfeita. Às vezes eu sinto inveja de algumas pessoas. Eu preciso confessar para vocês que eu sou igualzinho vocês. Às vezes eu vejo alguma coisa, já falei com os meus alunos, né, o meu sonho é ir na Europa. E quando alguém vai para a Europa, meu coração parte e algumas vezes eu senti inveja. Então tome cuidado com a forma com que a sua mente é influenciada a invejar outros. Sigam pessoas que são autênticas, que são verdadeiras, que são boas, que são animadas, que têm um bom humor. Relacionamento tóxico. Muitos jovens continuam nos seus relacionamentos que são abusivos só para não ficar sozinho, somente para isso. Inclusive eu queria dar uma paradinha aqui e falar: é o seu caso?
Você está com a pessoa que você está só porque você não consegue ou tem medo de ficar sozinho? O que é interessante é que Jesus Cristo nunca forçou ninguém a segui-lo. O jovem rico, o Senhor perguntou para ele e o jovem rico foi embora. E Jesus Cristo falou: "Beleza, tudo bem". Se o seu namorado, se a sua namorada não te eleva, não te aproxima de Deus, não te faz ser uma pessoa melhor, ela não te transfere de um mundo comum e corriqueiro para algo muito mais intenso, muito mais bonito, eu queria te dizer: "Olha, tem uma bandeira de sinalização que precisa ser acionada, porque senão não vai dar certo". Amizades saudáveis exigem limites, um namoro saudável exige limite. Não normalize quem te manipula, não faça isso. Algumas vezes, até com quem nós nos relacionamos e beijamos, pode estar tendo uma influência significativa para o lado ruim na nossa vida. Gostaria de dizer que Jesus Cristo é o exemplo perfeito em todas as coisas que nós podemos segui-lo e que ele sempre está conosco. E que eu queria finalizar dizendo: ou você influencia, ou você é influenciado. Muito obrigado e eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.